Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pela oportunidade de estar aqui, o convite, e peço a Ele que me envolva, como a todos os senhores, para que possamos dessa noite tirar algum proveito da mensagem. Então, o nosso tema de hoje é Bem-aventurados aflitos. Eu escolhi o item resignação, item 12, porque é um capítulo muito grande, né? E para falar um pouquinho sobre ele, eu primeiro vou contar uma história. Era uma família muito pobre. Pai, mãe e uma dúzia de filhos. Viviam numa região muito retirada, uma terra que não era muito boa, mas era dali que eles tiravam os seus proventos. E então a refeição, na maioria das vezes, era frugal. As roupas, normalmente usadas, surradas. Mas ainda assim, aquele pai e aquela mãe tinham uma fé inabalável em Deus nosso Pai. E entendia que havia um propósito em tudo aquilo. E assim como os filhos, todos eles eram resignados. E é importante a gente pensar sobre essa palavra, que significa, no caso, dentro da doutrina, a interpretação dentro da doutrina, pessoas que se conformam com a situação que estão vivendo. Mas conformado não quer dizer acomodado. E era assim que era aquela família. Aquele pai, embora não tivesse tido condições de estudar, exigia dos filhos que todos aprendessem a ler e escrever. E assim, logo cedo, o sol ainda nem tinha saído e as crianças já estavam saindo da cama. E andavam léguas para chegar à escola. Mas nenhum deles reclamava, com exceção de um. E assim todo dia as crianças iam, vinham na hora do almoço, comiam o que tinha e depois iam trabalhar na terra. Com exceção daquele filho rebelde. Fosse na hora da prece, fosse na hora do trabalho, ele não se conformava, porque cada vez que ia à cidade com a família, ele se revoltava, achava que era uma injustiça. Enquanto os outros tinham, eles não tinham. Enquanto os outros podiam, ele não podia. E assim sempre se rebelou. E o tempo passou. O tempo passou, daquela família não saiu nenhum doutor. Mas nós sabemos que o mundo não é feito de doutores, aliás, é a sua minoria. Nós precisamos de muitos faxineiros, cozinheiros, motorista, professor, mecânico, balconista, vendedor. E se formos falar, vamos passar a noite aqui, né? E foi assim. Daqueles filhos todos, cada um seguiu as suas habilidades, o seu dom, a sua necessidade, porque nem sempre o nosso coração pede uma profissão, mas a oportunidade que surge é outra. E humildemente nós abraçamos aquela oportunidade, porque é por meio daquela colocação que nós levamos o alimento para o nosso lar, é que nós sustentamos os nossos filhos, é que às vezes nós pagamos o nosso estudo, e aí aquele emprego passa a ser o trampolim que nos permite mergulhar nos nossos sonhos lá na frente. Todos eles, então, acabaram saindo de casa, foram morar na cidade, conheceram os seus parceiros, as suas parceiras, constituíram família, com exceção do filho rebelde, lógico. Ele era uma pessoa mal-humorada, ranzinza, reclamona, e ficou naquilo. Não estudou, pouco trabalhava, porque os pais estavam ali, eram eles que produziam na terra, mas o tempo passou. E aí o que aconteceu? Um dia, aqueles pais velhinhos acabaram partindo para a pátria espiritual. Ele não falava com os irmãos, ele não tinha amigos na cidade e passou a viver sozinho. Ali, ele passou a fazer alguma coisa, a plantar, colher. Algumas pessoas da cidade, alguns empreendedores, tinham dó daquele homem, apesar da sua grosseria, do seu modo mal-humorado, e então compravam um pouco de lenha dele. E ele fazia algumas entregas semanais.
Mas, com o passar do tempo, ele acabava atrasando, às vezes não levava, não dava conta dos pedidos, e assim foram surgindo os cancelamentos, aqueles que já não compravam mais dele. Um ou dois, ainda apiedado, aceitava, porque ele tinha a nítida impressão que a cidade estava mais distante, mas na verdade eram suas pernas que já não aguentavam e não tinham o mesmo vigor para caminhar. E então um dia, numa manhã de inverno, manhãzinha ainda, ele acordou tiritando de frio. Além do frio, ele sentia muita dor no corpo. E logo percebeu que ele não ia conseguir dormir ou ficar mais um pouco na cama. Pior que isso, a dor era tão grande que ele se deu conta que precisaria pelo menos tomar um café, um chá quente, para poder se aquecer e melhorar um pouco, senão ele iria travar de vez. E então ele se levantou e foi aí que ele se deu conta que aquele frio imenso que estava no seu casebre é porque havia acabado a madeira que estava alimentando aquele fogão a lenha, que além de ali ele produzir os seus alimentos, aquecia o seu ambiente. E ao olhar do lado que ele percebeu que ele não tinha mais nenhum graveto. Agora imagine o homem que eu já descrevi, percebendo que não tinha mais madeira. Imagine o estado que ele ficou. A irritação foi muito maior e ele começou a xingar, a esbravejar. E com muita raiva ele percebeu que ele tinha que buscar madeira, porque senão não teria madeira para fazer o seu alimento, para fazer o seu café, o seu chá, e nem para aquecer o ambiente. Então, com raiva ainda assim, ele vestiu a sua bota já surrada, um casaco de frio também surrado e saiu. Saiu xingando, esbravejando e começou a catar lenha, que não estava ali nas imediações. Teve que andar muito para isso e foi juntando, até que em dado momento ele já tinha um feixe, um grande feixe de lenha. E então, com dificuldade, ele conseguiu colocar nas suas costas e começou a tomar o rumo de casa. Mas em dado momento, ele passando, viu uma grande poça d'água e ao desviar dela, ele escorregou e aquele feixe de lenha foi ao chão. Aquilo foi demais. Ele não se conformava, ele olhava para aquela lenha no chão e tinha vontade de chorar. Ele pensava o sacrifício que ele tinha feito de colocar aquele feixe nas costas há muito tempo atrás, que ainda estava com algum vigor. Mas depois de léguas com aquela madeira nas costas, como ele pegaria aquilo? Ele ficou tão nervoso, falou tanta coisa ruim e acabou dizendo: maldita esta vida que eu levo. Eu só tenho sacrifício, a minha vida toda foi assim, só dificuldade. Seria um grande alívio se a morte viesse logo. Naquele momento foi como se tudo parasse. E de repente ele viu à sua frente aquela imagem tenebrosa. Estava com uma capa preta, cobria o seu rosto, tinha na mão uma lança e uma voz ainda pior. E lhe disse: você me chamou? Aqui estou. Bem, agora nós vamos dar uma paradinha na nossa história, para refletir um pouquinho sobre a conduta deste homem, deste idoso, agora idoso. Considerando a postura da família, o comportamento de todos eles, a gente percebe que ele era um ser à parte, que na verdade a sua conduta não condizia com a família. Nós podemos entender que ele realmente não tinha um sentimento de resignação, de aceitação da situação, porém, ainda que aceitasse, não se acomodasse. Havia nele só revolta. E aí, eu trago então o termo, para a gente pensar um pouquinho a resignação, né? Com a fala de São Francisco, quando ele diz: Senhor, dai-me força para mudar
o que pode ser mudado, e resignação para aceitar o que não se pode ser mudado. E a gente fala de várias formas, mas a gente fala isso constantemente, né? E principalmente a sabedoria, para saber distinguir uma da outra, porque sabendo distinguir, nós não vamos nos acomodar. Haverá coisas que nós aceitaremos e esperaremos, faremos o que pudermos, mas sem nos revoltarmos. Em compensação, em outras, nós iremos enfrentar, lutar e superar. E sempre será assim. Então, para a resignação, eu trago o conceito. Significa o quê? Não se conformar com os desígnios, ou melhor, se conformar com os desígnios da vida, mas não se acomodar. Ou seja, nós temos que agir. Sempre agir, mas agir, o bom agir. E então, eu trago aqui alguns sentimentos que hoje dominam o homem. E então aqui nós temos, ali eu vou discorrer de cada um deles, começando a falar sobre o medo. Hoje o medo é uma coisa que permeia a nossa vida, não é? Nós hoje enfrentamos uma insegurança política, nós enfrentamos a violência da rua, o desemprego. Então, como nós podemos pensar o medo? O que é que nós podemos fazer em relação ao medo? O medo tem dois lados, ele é benéfico. Quando nós saímos daqui e vamos atravessar a rua, nós temos medo de simplesmente atravessá-la sem olhar. Este medo é saudável, porque nós vamos olhar de um lado, olhar do outro. Se não estiver vindo nenhum carro, nós podemos atravessar em segurança. E outros momentos que o medo vai nos precaver. Nós não vamos beber e dirigir. Nós não vamos nos atirar no mar, em alto mar, se não soubermos nadar. Aliás, mesmo sabendo, é um perigo, não é? Então, este medo é saudável, ele nos protege. Em compensação, tem aquele medo que nos paralisa, não nos deixa fazer nada. E é aí que nós temos que nos preocupar com o medo. E então, o que eu trago aí? Como é que nós podemos enfrentar este medo? Uma das opções que nos dá Joana de Ângeles é que nós nos envolvamos com o trabalho voluntário. Porque ao ver a dor do outro, nós conseguiremos aceitar melhor as dificuldades que estivermos enfrentando. Porque quantas vezes ao nos envolver com a dor do outro, nós vamos perceber o quê? Que a nossa dificuldade é muito menor do que a dificuldade daquele irmão que nós estamos assistindo. E isso será um alento para cada um de nós. Fazermos também o evangelho no lar. Mas não basta nós abrirmos o livro, lermos, discutirmos com os nossos familiares e simplesmente fechar o livrinho e guardar na gaveta para outra semana. E sim que nós coloquemos em prática, ou seja, aquelas atitudes cristãs que ali estão no evangelho devem ser praticadas no dia a dia. Então, se toda semana a gente lê um trechinho, estamos aprendendo alguma coisa, trechinho a trechinho. E é aquele trechinho, o que é que nós aprendemos naquela semana? Para colocarmos em prática, no nosso dia a dia. O otimismo, a importância do otimismo na nossa vida no dia a dia. É por meio do otimismo que nós conquistamos, que nós superamos, que nós nos afastamos do medo, que temos coragem de enfrentar as dificuldades que aí estão, ganhamos confiança não só em nós, como nas situações que aparecem e conseguimos enxergar as oportunidades. Diferentemente daquela pessoa que vive presa ao pessimismo e em tudo vê somente o lado ruim. Até quando surgem as dificuldades, as dores, os problemas, nós podemos tirar alguma coisa de bom dali. Certamente é um ensinamento, é uma experiência divina que está acontecendo na nossa vida para que possamos aprender algo. E a oração. A oração pode ser constante na nossa vida. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Estejamos nós na condução, estejamos no nosso trabalho, estejamos andando na rua, quantas vezes, principalmente hoje em dia, pela violência, o receio que nós temos, no passado nós adorávamos andar na rua encontrando com pessoas. Hoje nós preferimos que não tenha ninguém, porque às vezes aponta alguém e nós já trememos. E pior, depois que aquela pessoa passa por nós, surge o sentimento de culpa
pelo pré-julgamento. Então, se nós estivermos constantemente em oração, teremos uma conexão com Deus nosso Pai que nos leva à paz. Acalma o nosso coração, o nosso medo, a nossa insegurança e nos permite caminhar com mais tranquilidade. E a água magnetizada e o passe, que nós encontramos na casa espírita, e a água, inclusive, na hora do nosso evangelho, né? Então, esta água e este passe se transforma na possibilidade de fortalecimento e cura. Ou seja, inclusive quando estamos doentes, aliado aos medicamentos que o médico nos recomenda, nós vamos potencializar o lado positivo desse remédio, aquilo que ele pode nos trazer de benéfico, e vamos, inclusive, neutralizar os efeitos colaterais. Então, é uma forma de nós superarmos o medo, ou pelo menos minimizá-lo, aliviar. Bom, o outro ponto, a ira e a cólera, que faz parte da nossa vida. Quem não se irrita de vez em quando, quem não fica com raiva, e aí a gente fica dividido. Engulo o girino que vai virar um sapo no meu estômago, ou eu ponho para fora e aí eu ofendo, eu magoo, eu machuco. Então a gente fica dividido, porque alguns dizem, você não pode guardar. Se guardar, vai ficar doente. Porém, se eu puser para fora, eu também vou ficar doente porque posso me complicar. E aí nós temos a possibilidade de usar algumas técnicas, como, por exemplo, no momento da raiva, se for possível, a gente sai do ambiente. Isso, se acontece na nossa casa, é muito fácil. Vai dar uma volta na rua, vai para o outro cômodo. É claro que às vezes no nosso ambiente de trabalho isso não é possível. Não é possível ir para a rua, mas a gente pode ir para o toalete, vai tomar um café, vai tomar um copo d'água, distrai um pouco a mente para que ela possa se acalmar. Então a gente sai, vai andar um pouco, se liberta daquela pessoa para tentar reequilibrar o nosso estado de espírito. Bem, aí também tem a possibilidade de tomar água. Olha, lá em cima tem a água fluidificada e aí também. E aí a gente lembra daquela pequena história do Chico, né? Quando ele dizia que ele vai, consulta, isso aí todo mundo conhece, né? Que em sonho ele fala para a mãe sobre a raiva que ele sente e ela diz, filho, usa a água da paz. E aí ele vai na farmácia procurar a água da paz e não encontra a água da paz. No outro sonho, ele fala para a mãe, mas mãe, eu não encontrei essa água. Filho, essa água você tem em casa. E como é que se usa a água da paz? Logicamente, para ele, ela disse, você põe um gole d'água na boca, segura a água, conta até 10, e quando você engolir, você já vai estar mais calmo, a raiva já passou. Para nós, deve ser contar até 100, até 500, até 1000, mas não importa, o que importa é o efeito, né? Eu me recordo uma vez numa aula, não era da doutrina, né? Era uma aula de bioética na pós-graduação, e então você acaba usando aquilo que você tem também dentro da religião, não tem como, sem falar da religião. Então, não falei nome, nada, mas eu comentei com os alunos a possibilidade, quando você estiver irritado, tal, pega um copo com água, põe um gole na boca, conta até 10, conta até 100, você vai se acalmar, tal, bom. Passado alguns dias, numa outra aula, encontro uma aluna veio contar. O que aconteceu? Em casa, ela e o marido discutindo, na hora ela lembrou. Foi lá, pegou o copo, pôs um gole d'água na boca e ficou na frente dele. Ela sempre falou muito, sempre gritava, xingava, e aí ficou com a água ali. E aí ele, que foi? O que aconteceu? Por que você não fala? E ela acabou, naquele momento, se levando porque ele estava irritado, né? E ela acabou jogando a água. Quer dizer, ela foi rir e espirrou toda a água no rosto dele. E aí, aquilo que era uma briga acabou virando risada entre os dois. Ela contou e acabaram não brigando, né? Então, veja, nós temos a possibilidade de tomar a água, respirar fundo, respira profundamente, deixa o ar invadir o nosso pulmão. Imagina que aquele ar está repleto de luz, de paz, que o Senhor está ali ao nosso lado. Ou seja, nós estamos mudando o foco. Estamos desviando o nosso pensamento daquele problema maior. E voltamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Ou seja, nós estaremos criando um círculo de luz à nossa volta que não vai permitir atrair
irmãos desequilibrados, porque quando a gente está com raiva, quando a gente está bravo, o que acontece? Baixa a nossa vibração. Baixou a vibração, o que a gente atrai? Dessa forma, nós não corremos risco. Portanto, se depois a gente tiver uma atitude inadequada, fomos nós mesmos e não influência dos espíritos, né? Bem, isto tudo vai nos permitir nos acalmarmos, nos equilibrarmos. E a gente estando equilibrado, nós vamos conseguir falar com o outro sem ofender, sem magoar, porque o grande problema é que depois a gente se arrepende daquilo que a gente falou. Então, desta forma, nós vamos conseguir falar com uma forma... Porque, aliás, não é só as palavras. Às vezes, a palavra não disse nada, é a maneira como a gente falou, é que machucou, é que agrediu, é que ofendeu, né? E quando a gente fala sem raiva, o que acontece? Aí vocês viram que eu escrevi, talvez o outro entenderá, compreenderá. Por quê? Eu posso falar por mim, não pelo outro, mas eu fiz a minha tentativa. Ainda que não tenha atingido o objetivo, de repente, do outro entender, eu tenho razão, não importa. Eu mantive o meu equilíbrio, eu consegui dissipar a raiva que estava dentro de mim, portanto, eu não vou ficar doente e também não ofendi o outro. Então, foram 2 passos que eu dei extremamente importantes. Bem, a rotina na nossa vida. Nós temos que estar muito atentos a isso, né? É claro que algumas coisas tem que se ter uma rotina, mas nós temos que estar atentos a como é que nós estamos lidando com essa rotina. A minha vida está sendo igual ontem, hoje, será amanhã também? Se isso estiver acontecendo, nós temos que rever a nossa vida, independentemente da nossa idade. Por quê? Você acaba se acostumando com aquilo e a gente vai enferrujando. Veja, se nós formos ver a história no passado, como é que se fazia a correspondência entre pessoas? Começa bem lá atrás, né? Ia lá o guerreiro, levar o mensageiro por cavalo. Depois você tinha o telégrafo. Hoje não existe, vamos passar um telegrama? Eu cheguei a passar telegramas cumprimentando o pessoal, aquilo era fantástico. Você primeiro tinha de ir no correio, depois você já ligava e por telefone você mandava a mensagem para cumprimentar a pessoa e vinha na conta telefônica. Hoje não existe mais. Quer dizer, foi se modernizando, mas se nós não soubermos usar, se não soubermos usar o telefone, o celular, eu me recordo mais uma vez aí, né, dando aula, a gente sempre acaba lembrando disso. Num sábado, o meu marido havia trocado o meu celular e não teve tempo de me explicar e a gente se acomoda bem. E a aula terminava às 5 e o professor tinha que ficar na sala até o encerramento por causa dos equipamentos de tecnologia. E então o rapaz me disse, olha, professora, se terminar a sua aula antes, você me liga e eu venho tirar os equipamentos e você pode ir embora. Imagine, sábado, desde as 7 da manhã na faculdade, né? Então, dei aula no período da manhã, paramos depois a turma da tarde. E quando foi 4 horas, a turma já estava exausta, né? Porque é sábado, aula o dia todo. Aí encerramos com uma atividade, 4 e pouquinho a gente terminou. Aí eu, poxa, que maravilha, vou embora. Também estava exausta, né? Aí peguei o celular e fui ligar. O que aconteceu? Eu achei tudo no celular, menos o teclado. Eu não sabia usar. O que aconteceu? Eu fiquei esperando até às 5 horas para poder liberar a sala. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? A gente precisa sempre acompanhar a atualidade, as possibilidades que estão aí, no bom sentido que vem nos ajudar. Hoje, se o teu filho, o teu neto, o teu irmão estiver num outro país, nós podemos nos comunicar pela internet, a gente se vê, mata a saudade. Quer coisa melhor que isso, né? Bem, os desafios, né? Estamos falando na rotina. Desafios, olha, lá em cima estava a oportunidade e ali de novo. Algumas pessoas entendem como dificuldade, mas a dificuldade o que ela é? Um desafio na nossa vida. O desafio que vai nos dar possibilidade de aprender outras coisas, de fazer, e sabe qual é o grande problema? Na maioria das vezes, o que falta para a gente é a autoconfiança. Os outros confiam mais em nós do que nós mesmos, e a insegurança às vezes nos segura. E depois, quem não erra?
Quem não tem um dia que não é muito bom, um dia acontece tudo maravilhoso, no outro você não tem todo aquele sucesso, no outro você não imagina que vai dar certo e dá. Então nós temos que estar sempre atentos a isso, né? As oportunidades que estão na nossa vida, embora podem aparecer como dificuldades, né? Olha, de alguma forma, se a gente sentar e se acomodar, essas oportunidades ou esses desafios ou essas dificuldades virão. Tomara que venha pelo amor. Como é que vem pelo amor? Quando eu vou buscar, quando eu me mobilizo, quando eu faço alguma coisa. Caso contrário, acabará vindo pela dor. Porque a vida vem me cobrar aquilo que ela espera de mim. E desta forma, eu vou ter que, de alguma forma, me mexer. Bem, e aí nós temos a impermanência. O que significa isso? Nada é permanente, tudo muda. E então nós temos que estar atentos e nós também precisamos mudar. Bem, aí nós temos a ansiedade, uma outra coisa que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Quem não tem de vez em quando aquela ansiedade, aquela preocupação vai acontecer? E tem aquelas pessoas que transformam isso realmente numa patologia, né? Então a pessoa acaba tendo que usar medicamentos, fazendo tratamento médico com psiquiatra, medicamentos controlados. Então precisamos estar muito atentos, porque isso está ligado à vida agitada que a gente leva hoje. E somos nós que temos que colocar limites para tudo. Então, é lógico que dentro da nossa ansiedade, há algumas provações que são inevitáveis. Quais são elas? Aquelas que vêm de vida passada. Então, não há como mudar, ou melhor, olha que coisa maravilhosa. Apesar de proceder de outras existências, então, alguma dificuldade que a gente traz e que está ali intrínseco no nosso espírito, né? Elas podem ser alteradas, atenuadas e até, simplesmente, nós formos liberados daquilo, deixar de existir na nossa vida. E de que forma? Ora, pela construção dos nossos pensamentos mentais, pela nossa ação, inclusive a nossa ação de trabalho social. Veja, desta forma, pelos nossos atos saudáveis, nós podemos superar esses entraves danosos na nossa vida. Tem um livro do Chico Xavier, eu não lembro agora o nome, é um livro antigo, é maravilhoso, eu adoro aquele, é um livrinho assim, e tem um trechinho que ele diz que quando a providência divina vem para cobrar, de alguma forma, né, aqueles compromissos que nós assumimos em outras vidas, em outras situações, e a misericórdia divina nos encontra a serviço do próximo, ali para tudo. Ou seja, a cobrança para. Mais que isso, se aquelas pessoas a quem a gente assistiu, de alguma forma agradeceu ao Pai, e nos abençoou, poderemos até estar liberados das cobranças daquilo que fizemos. Isto é maravilhoso, ou seja, depende de nós, o nosso dia a dia, como agimos para minimizar aquilo que um dia nós fizemos e que seríamos cobrados. Porque Deus, nosso Pai, não vai exigir. E qual é o interesse em fazer um filho sofrer quando aquele filho pode, de uma outra forma, ressarcir aqueles débitos que ele tem? Atendendo ao próximo, atendendo aquele irmão que está vivendo um momento de dor. Bem, aí nós temos o problema da solidão. Um outro problema também que está hoje latente na sociedade, e nós nos preocupamos mais com os jovens que estão vivendo, de certa forma, solitariamente mesmo, né? Quando você vê todo mundo ali teclando no celular, cada um para si, já não se vê mais as reuniões como a gente via no passado, aquele diálogo gostoso. Você viaja e você vê as pessoas ali, às vezes o casal, num restaurante, está cada um no seu celular, já não estão conversando mais, né? É uma solidão tecnológica que nós vivemos hoje. Mas nós temos que pensar aqui, não é o nosso caso, da gente ter esse tipo de comportamento, né? Mas o isolamento físico mesmo, que às vezes nós nos propomos. Temos que ficar muito atento a isso, porque isso pode criar
uma depressão, uma tristeza profunda, que vai acabar nos afastando das pessoas, vai criando esse sentimento de tristeza, de aborrecimento, vai diminuindo a nossa autoestima, e quando nós vemos, estamos isolados. Aliás, também exemplo daquele personagem da nossa história, né? Bem, já o dever, que é algo positivo e que permeia a nossa vida. E aqui eu fico encantada quando eu leio sobre o dever, né, que é uma obrigação moral. Diz Lázaro que é obrigação moral. E aí ele diz o seguinte: primeiro para consigo, depois para com os outros. E mais importante, o dever, a obrigação moral, ou nosso dever moral, está intrínseco desde os mínimos detalhes até os atos mais elevados ou mais relevantes, de grande monta, né? E importante, não se refere às profissões. E quando ele fala isso, eu fiquei pensando, será que existe alguém que consegue cumprir com os seus deveres morais, se não cumprir com o seu dever profissional, familiar, social, ou seja, ele já foi no finalmente. Nós temos uma longa estrada para percorrer, desde o nosso ambiente de casa, familiar, ou seja, a nossa ética tem que estar em todo lugar. E só assim nós poderemos realmente cumprir com a nossa obrigação moral, que é o nosso dever. Bem, e logicamente, o mais importante que permeia o nosso dia a dia é o amor. E aí fica muito simples, né? Porque o que disse Jesus quando foi questionado sobre qual seria o maior mandamento da lei de Deus? E aí, de alguma forma ou de outras palavras, mas a gente diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós nos envolvemos com essas sugestões que vieram, a nossa vida vai se tornar mais leve. Nós conseguiremos viver com uma certa tranquilidade as aflições que surgirem no nosso dia a dia. E conseguiremos mais, né? Conseguiremos ser resignados. Por quê? Nós vamos nos conformar com os desígnios da vida, mas nós não vamos nos acomodar. Nós vamos reagir como vieram aquelas sugestões de Joana de Ângeles, né? Bem, nós temos então que assumir a nossa vida e nos tornarmos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade e não jogar para o outro. Isto vai ficar mais fácil quando nós olharmos o nosso personagem da história, porque ele sempre jogava para o outro, né? Bom, deixar de transferir os nossos problemas ou desilusões para o outro. Então, nós vamos questionar as nossas dificuldades e vamos tentar solucionar, mas não jogando para o outro os nossos problemas, porque se eles surgiram na nossa vida, é aquela dificuldade que a gente pode ver como um desafio e, na verdade, como uma oportunidade. Olha aí o seu olhar de impermanência, a mudança constante que há, né? Desde a larva até chegar à borboleta. Então, nós estamos em constante mudança. Somos nós também, a cada dia, nos transformando, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais sábias, com comportamentos éticos, com comportamentos dentro da doutrina. E aí nós vamos entender que a nossa vida não começa no berço, ou seja, a nossa vida espiritual, porque esse aqui é apenas um revestimento momentâneo para que nós possamos estar aqui, e muito menos termina no túmulo. E aí nós vamos voltar para a nossa história, aquele nosso personagem que estava ali deparado com aquela cena horrorosa, né? Estava à sua frente a morte. Então ele tomou aquele susto, aquele impacto, mas ele já era um homem esperto, preparado pela vida, matuto, irritado, tudo aquilo que a gente falou. Ele rapidamente se recuperou e, olhando para ela, disse: pois é, eu chamei a senhora assim, para modo de a senhora me ajudar a apanhar o feixe de lenha em riba do meu ombro. E foi assim que ele se safou. Mas a gente, por uma questão de prevenção, não deve se arriscar. Então, vamos refletir sobre o que falamos, como agimos e o que fazemos. Pensar naquilo que Francisco de Assis nos disse, né? Para que nós possamos rever no dia a dia. O que é que eu posso modificar? Com o que eu tenho que me resignar? E, acima de tudo, pedir a Deus, nosso Pai, que nos dê
a sabedoria para saber diferenciar uma da outra. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus.